Beleza, meus amigos, estamos gravando. Então, saudações aí a todos que estão nos assistindo nesse vídeo. Nós estamos recebendo aqui um casal amigo, né? Pai e mãe de família, de uma família da nossa União do Vegetal. Eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, mas quero inicialmente agradecer a disposição de vocês de colaborar com o trabalho da UE, né? Nós temos no nosso canal lá no YouTube uma audiência assim de milhares de pessoas nos nossos vídeos. Chegam alguns a 7.000, 9.000 pessoas, né? E então nós temos percebido que de alguma forma os vídeos estão sendo aproveitados, né, pelas famílias da nossa união. Então, antes de eu explicar o que nós estamos fazendo aqui, queria que vocês se apresentassem. Primeiro, uma grande honra, uma alegria, Almir, esse convite para a gente estar aqui junto, conversando um pouco, né? Sou Vladimir, aqui de Brasília, né? Sócio na sede geral, e estamos aí com muita alegria aqui para participar junto com você dessa bela iniciativa da OE, né? Isso. Também sou grata pelo convite. E eu sou Jeane, sou filiada à sede geral também, né? E é isso, já estamos na União do Vegetal. Eu tenho 24 anos de União do Vegetal, o Vladimir tem uns meses a mais que eu. Mas, assim, para a gente está sendo uma alegria estar aqui. Certo. Um dos motivos, né, de convidá-los é a experiência de vida de vocês e também a experiência como dirigentes, né, do centro. O mestre Vladimir já ocupou o lugar de mestre representante e também de mestre central, e claro que a conselheira Jeane é parte importantíssima aí do trabalho dele nesses lugares, e hoje é um membro do CONAGE, né? Somos companheiros lá no Conselho da Administração Geral, nós dois somos membros eleitos. E então, nós estamos abrindo, com a participação muito gentil de vocês, nós estamos abrindo uma série de depoimentos que nós vamos fazer ao longo desse ano de 2022, que foi uma das formas que a gente encontrou na orientação espiritual de marcar, né, o centenário do nascimento do nosso grande mestre Gabriel. E então a forma assim simples, objetiva que a gente encontrou foi de convidar um casal por mês, né, para escolher uma virtude que esse casal reconheça no mestre Gabriel e falar um pouco disso, né? E então queria passar a palavra a vocês e que vocês contassem qual a virtude que vocês escolheram e aonde vocês, em que momentos da vida do mestre, vocês observam que ele manifestou essa virtude. Pode. A gente, quando você me convidou a gente para participar, né, e a gente começou a pensar em qual virtude que a gente poderia escolher para a gente conversar um pouco, e começamos a lembrar, assim, um pouco da vida do mestre Gabriel, um pouco da história dele, de alguns acontecimentos que a gente conhece da vida do mestre Gabriel, e a gente sentiu, assim, bem presente a virtude da bondade do mestre, né? Então, a gente escolheu a virtude da bondade para a gente conversar aqui e compartilhar com você o nosso sentimento com relação a isso, nosso pensamento. Achei muito boa a escolha, uma ótima maneira de começar, mas você ia dizer alguma coisa, Vladimir? Pode complementar aí. Não, é exatamente isso. Uma das... Porque, assim, eu acho que o mestre Gabriel, conforme eu venho conhecendo, eu venho admirando cada vez mais, né? A pessoa do mestre Gabriel e tudo que ele fez enquanto em matéria esteve, né? E tudo que ele vem fazendo ainda
por nós, por essa obra que ele deixou e trouxe para nós, a União do Vegetal, essa sagrada obra, e continua fazendo por tantas famílias, né? Pela sua doutrina, pelos seus exemplos de vida. Então, essa virtude da bondade, que para mim é uma virtude que ela nasce do amor, né? Do coração do mestre, né? Eu me lembro até assim, porque a bondade, para mim, ela vem do amor, né? Porque uma pessoa, na minha visão, que tem, assim, amor no coração, é uma pessoa bondosa, né? Eu me lembro uma coisa que eu achei muito bonita quando eu fui presidente do centro, né, da diretoria geral, a conselheira Glorinha, a mestre Adolfo, eles estavam no departamento de beneficência, né, na Casa da União, e a conselheira Glorinha, ela trouxe assim uma definição do que é a beneficência, né? Como é que ela... E ela trouxe assim, a beneficência é o coração do mestre, né? Eu achei muito bonito, porque para mim são coisas que estão ligadas, né? A beneficência, que é fazer o bem, e essa bondade, que é uma virtude que o mestre Gabriel demonstrou em diversas oportunidades, né? Pelo que a gente ouve, já ouviu, né? Já ouviu dos mestres antigos, em diversas oportunidades, ele demonstrou essa bondade no coração dele. Eu acho que a própria recriação da União do Vegetal, quando ele trouxe e começou lá no Seringal, com a sua família, né? Com a família dele, com seus primeiros irmãos, primeiros discípulos, é uma bondade muito grande que a gente desfruta dessa bondade até hoje, né? Então, assim, eu vejo assim alguns exemplos que a gente conhece, já ouvimos diversas vezes em sessão, mas em que o mestre demonstra, né, a bondade que ele tem no coração e que passou para os primeiros irmãos e a gente conhece hoje, né? Então, por exemplo, você quer que a gente fale assim dos acontecimentos, assim? Quero sim. Vamos ilustrar aí isso no exemplos. Exemplos práticos, né? Por exemplo, a gente conhece aquela história, né, que o mestre tinha uma vizinha e que a vizinha não gostava dele, né? E a vizinha ficou viúva e não tinha mais por onde... Começou a ter dificuldades na vida e o mestre Gabriel, então, foi até o armazém e pediu que fosse doado uma cesta básica para ela, né? Mas que não precisava dizer que era ele que estava doando. Então, ela recebeu aquela cesta básica durante um tempo e quando o mestre fez a passagem, é que ela ficou sabendo, né? Que ela foi perguntar para a pessoa lá do armazém por que ela não estava mais recebendo aquela cesta básica. E ficou sabendo que o mestre, quem doava a cesta para ela era o mestre Gabriel, né? Um exemplo assim de bondade, de fraternidade, mostrando para nós assim como que a gente deve tratar as pessoas, né? Fazer o bem sem precisar ficar também a gente demonstrando que está fazendo, né? Porque tem aquela palavra dele que é muito bonita, né? O bem, quem sabe, é quem recebe, né? Então, esse é um exemplo prático para mim que a gente conhece. A história ela tem mais detalhes, a gente sabe disso, mas é um exemplo prático em que o mestre demonstrou a bondade que ele tem no coração, né? A respeito dessa palavra, né, que está gravada, e que esse exemplo prático ilustra bem, né? Ele fala: o bem é aquele que a gente faz e não sabe, né? Certamente, quando ele tomou a atitude de comprar a cesta básica e ser constante ali, entregue todos os meses e de forma anônima, né? Ele estava com uma boa intenção, né? Ele queria o benefício daquela senhora lá e dos filhos e tudo isso, né? Mas ela se sentir beneficiada pela atitude dele, isso é uma coisa que cabia a ela. Exatamente. Foi muito bonita, né? Muito especial isso aí. Muito, muito fino isso, né? Fino mesmo. Então, demonstra, assim, uma virtude que mostra para a gente que a gente também pode, né, praticar isso, né? E trazer até para exemplo dos nossos filhos, né? Um mestre que, assim, que só tinha, pelo que eu ouvi também de um mestre antigo, né, que só tinha pouca alimentação ali para ele se alimentar naquele dia, e o mestre chegou na casa dele, ele repartiu a alimentação que estava ali no prato e falou: come aqui de um lado que eu vou comer aqui do outro, né?
Isso, para mim, é um amor, né? A bondade do mestre, mostrando também dentro de uma fraternidade ali, auxiliando aquele irmão, né? Já almoçou? Ainda não. Então, senta aqui, come aqui comigo, dividiu o prato ali, o alimento ao meio, e o mestre se alimentou junto com ele, né? É um mestre que tem amor no coração, né? Porque, e tendo esse amor no coração, a bondade está presente. Assim, voltando um pouco na recriação da união, né, do mestre ter recriado a união do vegetal, e ele, em alguns momentos da vida dele, ele esqueceu de si, né, e lembrando das outras pessoas, né, mesmo diante das condições de vida, porque, assim, ele não tinha uma condição de vida de conforto, né, precisava trabalhar, precisava cuidar da família, precisava sustentar a família dele, e ainda assim, ele teve, assim, esse coração bondoso para trazer para nós a união e se dedicar, né? Se dedicar a essa obra para deixar para nós, para a gente poder caminhar, né? Caminhar melhor na vida. Para mim, isso é um exemplo maravilhoso, assim, do mestre, de amor no coração. Às vezes eu fico pensando, assim, que eu lembro muito dessas coisas, dessas atitudes do mestre Gabriel e pensando assim, o quanto que eu ainda faço pouco pelas pessoas, né? Porque a gente mesmo tem uma condição até de vida, assim, com uma certa tranquilidade para um certo conforto. E ainda assim, eu acho que eu ainda posso fazer mais, né? Porque diante do exemplo do mestre Gabriel, eu ainda acho pouco o que a gente faz, né? Que eu faço, pelo menos. Então, assim, é muito importante para mim eu lembrar desse exemplo do mestre, né? Até para trazer para os nossos filhos também, a gente poder trazer esse exemplo para eles. Vocês falando aí desse ato, né, dessa atitude da recriação da união, eu fiquei pensando aqui na minha chegada, né? Quando eu cheguei, já tinha gente aqui fazendo muito bem para mim, né? Eu fui muito bem recebido e as pessoas que já estavam na direção, elas também tiveram uma atitude que, depois de pouco tempo assim, eu já pude reconhecer como elas me fizeram bem, né? E elas estavam lá fazendo o trabalho delas, né? Então, assim, a gente vê que essa semente, né, que o mestre Gabriel plantou com a atitude dele de fundador, né, como um pai de toda a união, né, ele também semeou isso no coração de todos, né, porque todos nós que chegamos começamos a receber gestos de bondade, né, das pessoas que nos receberam, né. Eu não tinha pensado nisso antes, quando a gente conversou, vamos falar da bondade do mestre Gabriel. Mas escutando vocês, eu percebi que, na verdade, o que ele plantou, né, já está frutificando, né? Também concordo contigo. É porque a gente sempre acha que pode fazer mais, né? Assim, né? Diante de toda a história do mestre Gabriel, mas realmente tem muitas pessoas fazendo coisas boas e fazendo bem para as pessoas na união. A gente sabe que o mestre Gabriel recriou a união com o pensamento de fazer uma paz no mundo. Aí eu fico me perguntando, que é bondade maior do que essa, né? Do mestre, um amor maior que esse, de fazer uma paz no mundo, pela doutrina que ele trouxe, pelos ensinamentos que ele traz. Então, é uma coisa, para mim, assim, muito, muito rica, muito maravilhosa. A gente está, vamos dizer assim, vivenciando tudo isso junto com a nossa família, porque o exemplo do mestre é com a família dele junto, né? A gente observa o exemplo do mestre com a família dele junto. E a gente também procurando ter a nossa família junto da gente para esse sentimento, por exemplo, de bondade que você citou agora, né, que foi recebido com bondade, e isso vem frutificando, os nossos filhos vêm participando disso, né? Vêm participando disso de alguma maneira, os que estão junto da gente.
seguindo na união, participando dos trabalhos, vem participando, e essa semente ela vem brotando, vem frutificando ao longo dos dias, né, na caminhada, né? Então, isso para mim é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. É um sentimento assim que, às vezes, as palavras elas são poucas para expressar, né? Da minha parte. Ah, sim, sem dúvida. Vocês podem contar um pouquinho da história da família de vocês? Como é a constituição da família? Vamos entrar um pouco aí no assunto família. A nossa família ela tem uma configuração assim, não é uma configuração, vamos dizer assim, tão comum, mas também não é tão diferente, né? Porque a gente conhece diversas pessoas que têm uma história parecida com a nossa, porque antes de eu chegar na União, eu tinha sido casado, e tenho 2 filhos, né? E conheci a Giane, e a Giane já tinha uma filha, a gente se casou, e ficamos aí 3 anos convivendo, e depois chegamos na União, depois de 3 anos que a gente já estava convivendo, né? Morando junto e casados. E aí nasceu a Ana Luísa, né? Então, no total, são 4 filhos, né? 2 que eu tive antes de conhecer a Giane, uma que ela teve antes de me conhecer, e a Ana Luísa, depois que a gente se conheceu. Então, são 4 filhos, né? Dos 4, a minha mais velha não está na União, o Pedro está, a Tatiana não está, o Pedro está, a Thalita já esteve, e a Ana Luísa está com a gente. Então, em síntese, a nossa família é isso, né? A gente constituiu dessa maneira, né? Uhum. Assim, procurando olhar, né, tendo como centro da nossa conversa essa virtude da bondade, a experiência de vocês antes e depois da chegada na União e no ambiente familiar, o que vocês podem contar sobre isso? Como é que é isso para vocês, essa coisa de ensinar os filhos a serem pessoas boas, a terem a bondade no coração? O que na prática vocês podem contar para a gente, a título mesmo de auxiliar, né, tantas famílias que vão assistir nosso vídeo, com a experiência de vocês simples? A gente chegou na União, eu cheguei em 98, o Vladimir chegou em 97, e logo que a gente chegou na União, a gente já se envolveu nos trabalhos da União. Nós não ficamos, assim, de simples espectadores em nenhum momento, né? Logo a gente se envolveu nos trabalhos da União, e eu logo me envolvi no trabalho com crianças e jovens na União, desde quando eu cheguei. Então, durante muito tempo, eu fui coordenadora do grupo de crianças, depois minha filha mais velha, que é a Thalita, que a gente tinha na época, e o Pedro, que estavam frequentando a União, eles foram crescendo e a gente passou a compor o grupo auxiliar na coordenação do grupo de jovens. Na época não tinha essa denominação de responsável pela UE, né, no núcleo. Então, a gente logo se envolveu. E um dos motivos, assim, maior que a gente se envolveu nesse trabalho foi pensando nos nossos filhos. Não teve outro motivo, né? Teve outro, além da gente querer também plantar no coração das crianças e fazer todo esse trabalho com as outras crianças, filhos dos nossos irmãos também, mas o motivo maior foi esse. Vocês chegaram no Núcleo Gaspar, né? No Núcleo Gaspar. Certo. Isso. Sim. E logo a gente se envolveu, e logo a gente começou a trabalhar nesse sentido, né, com os jovens, sempre procurando realizar atividades em conjunto, por exemplo, com a Beneficência, os nossos filhos também juntos, né? E assim, mas uma coisa assim que eu vejo, Almir, que eu assim, do ensinar, né, do ensinar para os nossos filhos algumas virtudes, eu acho que assim, para a gente o maior forma de fazer isso é sendo exemplo, né? Então, a gente mesmo na própria União, conforme eu te falei, a gente já chegando e assim, se sensibilizando com a necessidade das pessoas. Eu, pelo menos, sempre fui muito sensível à necessidade das pessoas, né? A necessidade de atenção, a necessidade até material mesmo, que alguns irmãos, ou não só da União, pessoas do mundo, né? Eu sempre fui muito sensível a isso, né? E eu vejo nos nossos filhos
que, assim, isso, de alguma forma, foi um exemplo para eles, porque eu também vejo eles muito sensíveis à necessidade do próximo, né? Muito sensíveis à necessidade que eu falo, essa necessidade em vários sentidos, conforme eu falei, né? Material, de atenção, né? Necessidade de atenção do outro, né? Então, assim, todos eles são assim, tem isso no coração, tem esse sentimento. Você vê que eles se sensibilizam com a necessidade das pessoas e se querem auxiliar. A nossa filha mais nova, que é a que mora com a gente, porque os outros já não moram mais, a gente tem 2 filhos que estão casados, e a Tatiana mora sozinha, então só tem a Ana Luísa, né, que a gente está acompanhando mais. Os outros já não moram com a gente já tem muito tempo. Então, assim, ela, por exemplo, ela é muito sensível a essas questões, sabe, assim, do próximo, do olhar diferenciado para o próximo, que eu vejo muito isso como uma semente que a gente plantou através do exemplo mesmo nosso, né, de como a gente percebe, como a gente age diante disso. Uma coisa que eu acho, assim, que favorece, né, e favoreceu para isso que a Jane está falando, do sentimento dos meninos em relação ao próximo, por exemplo, é a gente procurar, e a gente procurou fazer, mostrar para eles, assim, que é importante o sentimento de gratidão a tudo que a gente tem, né? Porque a gente tem eu falo, já falei algumas vezes aqui em casa, olha, você tem coisas que você olha para o lado ali e aquela criança ali não tem. Você estuda numa escola que aquela criança não estuda, você tem um lugar para morar com esse conforto aqui que outras pessoas não têm, né? Então, é importante que a gente também se dedique um pouco para auxiliar outras pessoas que são mais necessitadas do que você, no caso, falando com a Ana Luísa, né? Então, acho que isso é uma maneira prática, né, que foi o que você perguntou, né? Procurar plantar neles esse sentimento de gratidão a tudo que a gente tem, que a gente já conseguiu até aqui, aos amigos que a gente tem, a essa sagrada religião que a gente tem. As transformações que a gente teve na nossa caminhada. Exatamente, muito importante, né? Eu acho que a história é parecida de muitas pessoas da União, né? Muitos irmãos têm uma história muito parecida, antes da União de um jeito, depois da União de outro, e dessa maneira, eu acho que procurando ressaltar a importância de ser grato, de ter gratidão, né? Faz com que a criança, o jovem, o filho possa também despertar dentro de si esse sentimento de bondade, de estender a mão e de trabalhar em prol do irmão, né? Trabalhar em prol do irmão. Então, acho que é isso, né? Vegetal, sessão, muita conversa, muito diálogo, né? Procurando estabelecer ali aquela lugar do pai, lugar da mãe, mas também tem o lugar do amigo, né? Por que não ser amigo dos filhos, né? Cada coisa no seu lugar, no seu momento, né? Então, é mais ou menos isso, né? É um pouco de teoria, mas é uma teoria que a gente coloca no nosso dia a dia aqui, na nossa prática. É verdade. Agora, também, como na condição assim de dirigentes, né? Principalmente passando por representação de núcleo, assim, às vezes a gente se depara, não sei, vocês falando, eu me lembrei um pouco também da minha caminhada, né? Às vezes a gente se depara com pessoas, com famílias, né? Que chegam, né? E às vezes os filhos, eles têm uma índole, um comportamento, um tipo de atitude, assim, que eu não tive que lidar com isso diretamente como pai dos meus filhos, mas às vezes a situação chega, né? Quando as pessoas chegam na união. Aí, como dirigentes, né? Vocês têm alguma coisa para dizer sobre o trabalho de semear a bondade e conseguir, de alguma forma, auxiliar pai e mãe que, vamos dizer, são pais de uma criança ou um adolescente difícil, entre aspas, né? Algum adolescente que não está facilitando, né, assim, a vida dos pais e que tenham a ver com isso, né, no sentido de desenvolver mais a virtude da bondade. Tem alguma história, tem algum recurso que vocês se lembram de ter utilizado? Giane, nessa lida aí com não sei quantas pessoas ao longo do tempo, né? Outros pais e outras mães e crianças e jovens.
e o Vlad como mestre, como representante. Olha, isso que você falou é uma realidade, né? Eu já me deparei com algumas situações, não só no lugar de representante, mas também no lugar de central, né? Com algumas situações que, por exemplo, eu não vivi na minha família, na minha vida, né? Eu não tive determinados tipos de situações, né? Então, assim, é mais fácil quando eu vivenciei, quando eu já vivi, quando eu já tive próximo de mim situações semelhantes, é mais fácil de eu até poder falar alguma coisa, né? Mas eu já tive situações que eu assim, não estou me lembrando exatamente de uma agora, mas, assim, deu ouvindo a pessoa, ouvindo a situação, e eu pensando aqui, mestre, me dê uma luz aqui, o que eu vou falar para esse irmão? Como é que eu vou trazer aqui uma orientação, uma, uma palavra de conforto, uma palavra de estender a mão, né, de orientação mesmo, e muitas vezes eu consegui, chegou, né? Mas eu acho que, assim, a amizade com os pais, chegar perto, próximo da família, procurar entender aquele contexto ali daquela família, eu não tenho, assim, uma formação muito específica para isso, né? Você sabe disso, minha formação, não, aliás, não é nada voltada para isso. Mas, assim, enquanto mestre, o que eu procurei fazer em situações em que eu não vivenciei na minha família, me aproximar da família e procurar entender o contexto, né? E procurar lembrar de alguma coisa do mestre Gabriel para poder orientar e trazer ali para determinada situação. Agora, tem situações que eu me deparei que são situações que elas são mais voltadas para, vamos dizer assim, para um profissional especializado, né? Crianças com autismo e outras coisas assim dessa natureza, né? Mas, assim, de qualquer maneira, independente sendo isso ou não, eu acho que a proximidade do dirigente, né, junto aos pais, à família ali, né, trazendo uma palavra, trazendo um apoio, é fundamental. Uhum. Fundamental. E tem coisa que é pai e mãe mesmo, que é de berço, não é. Eu entendo assim, tem coisa que é pai e mãe. Então, muitas vezes, o pai e a mãe, a orientação que a gente traz para o pai e a mãe serve até melhor que para o filho, né? Que o pai e a mãe bem orientados, com certeza vão ter condições de orientar melhor seus filhos. Eu falo por mim, eu cheguei na união de uma maneira, comecei a ser mais bem orientado, isso refletiu na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com os meus filhos, assim, diretamente, diretamente. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais eu vim me corrigindo, né? Venho corrigindo a minha vida, mais isso reflete no meu relacionamento com meus filhos, para mim é direto isso. Uhum. Nesse tempo que eu trabalhei com jovens, né, no Núcleo Gaspar, principalmente, a gente foi filiado lá durante 18 anos. Então, assim, uma coisa que eu percebi, Almir, assim, é que primeira coisa é que a gente precisa criar realmente um vínculo de confiança com os nossos filhos. Isso, para mim, é fundamental, assim, para a gente poder ter essa... para a gente sentir que eles sentem na gente pessoas que eles podem confiar e na hora da necessidade pedir um socorro, por exemplo, né? Ou na hora da alegria compartilhar com a gente também as alegrias. E assim, eu percebo também que a aproximação entre as famílias ela é bem importante, porque assim, às vezes o exemplo de uma família pode motivar a transformação de atitude de determinadas famílias que estão próximas da gente, né? Esse dia eu recebi um depoimento. Uma pessoa falou comigo, falou assim, Giane, meu filho viu vocês, uma atitude do Vladimir com você, porque de cuidado, né? Que eu estava com frio, ele me cobriu, por exemplo, né? E o filho que viu isso, que estava próximo da gente, chegou e falou para a mãe de uma forma assim admirado com a atitude, né? Assim, de, poxa, eu achei tão bonito aquilo. E aí a mãe desse adolescente falou para a gente, ó, fulano quando foi lá, viu isso e achou tão bonito. Então, assim, é aquilo que eu falei do exemplo, né? Mas eu acho, assim, que essa proximidade entre as famílias, né, e os pais, criarem vínculos também, eu acho que isso facilita na educação dos filhos, né? A gente pode se dar as mãos, assim, um auxiliar o outro, né? Em determinados momentos. Muito bom. Muito bem.
Eu queria ouvir um pouco vocês em relação ao sentimento de vocês, né, esse momento que a gente está vivendo, esse tempo aí de início de comemorações do centenário do nascimento do Mestre Gabriel, esse momento nosso na União do Vegetal e na sociedade de maneira geral e nós dentro dela, né? O que é como é que vocês estão assim vivendo esse momento tão especial? Aliás, eu vou estar na sede geral dia 10, viu? Legal. Que mensagem vocês deixam aí para a gente em Olha, relação a esse momento? eu acho, eu já falei isso algumas vezes, assim, eu acho que nós que vivemos na União do Vegetal, nesse período que nós estamos vivendo, né, os que chegaram antes, os primeiros irmãos, e nós que estamos aqui já próximo a comemorar o centenário do Mestre Gabriel, comemoramos no ano passado os 60 anos da União do Vegetal, eu acho que nós somos privilegiados. Por que eu acho que nós somos privilegiados? Porque, se a gente pensar bem assim, 60 anos de recriação da União do Vegetal não é tanto tempo assim, e nós estamos vivendo esse tempo, né? Eu me lembro de que eu estava na sede geral uma vez, e num encontro desses que acontece na sede geral, e a mestre pequenina estava passando assim do nosso lado, né? Eu falei para a Giane, olha, a mulher do mestre Gabriel, a esposa do mestre Gabriel, passando do nosso lado. Nós somos privilegiados de estar vivenciando um momento como esse, né? Porque eu vejo assim, a União fez 60 anos. Quando a União fizer 100 anos, pessoas que estavam na sessão dos 60 anos estarão na sessão de 100 anos da União. Pessoas mais jovens estarão vivenciando 100 anos de União. Então, eu acho isso um privilégio. Nós estamos comemorando agora, chegando aí o centenário de nascimento do nosso mestre. Pessoas que vão estar na sessão do centenário de nascimento do nosso mestre, jovens, estarão na sessão de comemoração de 150 anos, né? Então, vivenciando a união nesse, vamos dizer assim, nesse início, né? E podendo perceber a beleza que é a gente ter uma religião em que o mestre ele tem assim uma conduta moral que mostra para a gente o caminho a seguir, um mestre que tem um amor no coração, que mostra para a gente que a gente precisa ter também bondade no coração, um mestre que estendeu a mão para os irmãos, que mostra para a gente também pode fazer isso. Então, isso para mim é muito bonito, isso para mim é muito sério, isso para mim é muito grandioso, né? Grandioso. Um mestre generoso que mostra para a gente o que a gente não deve fazer e mostra para a gente o que a gente deve fazer. Mostra para a gente os perigos que existem no mundo, mostra para a gente as maneiras da gente se livrar dos perigos que existem no mundo e mostra para a gente com segurança como a gente fortalecer nossa família, né? Porque aquilo que a gente sabe que o mestre respondeu, né? Como é que a união vai dominar o mundo pela paz? É pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Mostrando para a gente essa responsabilidade da gente ter, primeiro, se equilibrar, enquanto que toda a gente precisa se equilibrar, eu falo por mim, né? Cada vez mais, a gente poder equilibrar nossos filhos, equilibrar nossos irmãos, né? Auxiliar nisso, né? Então, para mim, é um momento muito importante, muito rico, eu me sinto privilegiado, porque daqui a hoje a gente, você mais do que eu, teve mais oportunidade de conhecer os mestres, os primeiros irmãos, mais do que eu conheci, né? Eu conheci alguns que já não estão mais aqui com a gente, mas conheci. Daqui a mais 50 anos, talvez, os irmãos que estiverem chegando na União não vão ter esse privilégio de ter conhecido os nossos primeiros irmãos. Então, me sinto um privilegiado, isso para mim traz uma responsabilidade maior, enquanto dirigente do centro, né, de procurar conhecer cada vez melhor os princípios da União, o objetivo desse nosso mestre, para procurar continuar trabalhando dentro desse assunto, dessa virtude do mestre, procurando ter no meu coração alguma bondade para poder receber as pessoas que estão chegando, porque a União vem crescendo, né? O mestre começou pequenininho, lá no Seringal, com a família dele, só ele sabia o que ele vinha fazer. Hoje nós estamos aí em
11 países e crescendo a cada dia, devagarinho, como é o propósito do mestre. Então, isso para mim é uma riqueza muito grande, né? Muito grande. Falou tudo. Mas eu quero falar só um pouco assim, do meu sentimento, né? Assim, a gente sabe que é um momento assim, tão importante de reflexão para mim, assim, né? Desse momento de centenário do Mestre Gabriel, né? 100 anos do Mestre Gabriel. Então, assim, é um momento de reflexão de quem é esse mestre e qual a importância dele na minha vida, né? Então, assim, eu só tenho gratidão por ele, por tudo que ele fez e faz por nós e deixou para nós aqui, para a gente poder trabalhar pela nossa evolução, que é o que a gente está querendo, né? Então, assim, eu acho que é um momento de reflexão para a gente lembrar do Mestre Gabriel, lembrar do que ele deixou, lembrar dos seus ensinamentos, para a gente poder viver, né, a nossa vida com segurança, com paz, né, conforme você falou, diante do mundo que estamos vivendo, e a gente está no mundo, né, a gente vive nesse mundo, eu quero assim lembrar do Mestre Gabriel, lembrar dos seus ensinamentos, para eu poder conseguir cada dia mais viver nesse mundo e poder viver em paz e transmitir alguma paz para alguém, né? Tanto está precisando, né? E buscar um equilíbrio, meu equilíbrio também, para poder, quem sabe, equilibrar alguém. E é isso. Ser um mensageiro da paz, um mensageiro do mestre. Esse é a minha reflexão e o meu sentimento. Tá bom, eu preciso dizer uma coisa para vocês, que essa nossa conversa está me fazendo bem. Você falando agora aí o que vocês estão falando, eu me lembrei assim de um ensinamento que tem numa chamada do Mestre Gabriel, né? Em que ele fala do bem, né? Que ele explica na chamada que a defesa do mal é a chave do bem, né? E que só se defende do mal com a prática do bem. Então, o que é a prática do bem? É a expressão da bondade, né? É a virtude que nós estamos trabalhando aqui como tema dessa nossa rápida conversa de hoje, né? E então, assim, quero deixar bem expressa assim minha gratidão. Acho que foi uma boa escolha começar pela bondade e vocês terem essa disposição de trazer essa contribuição para o nosso trabalho, né? E está bem assim alinhado com a maneira como a gente vem procurando fazer as coisas, quer dizer, simplicidade, objetividade, olhando para aquilo que o Mestre Gabriel demonstrou na prática da sua vida, né? E ter isso como o norte do nosso trabalho com a gente mesmo, com a nossa própria família e também com os nossos irmãos, né? Nos lugares que a gente ocupa nessa obra. Então, muito bom. Eu quero ser grato a vocês e desejar que a gente tenha um ano de paz, de alegria, de confraternização, que a gente possa ter momentos de sentir mais forte assim em nós a força da união, né, para poder ser mais feliz na nossa vida. E ficarei feliz da próxima vez que a gente se reencontrar, né? Quando a gente reencontra amigos, a gente sente a alegria, né? Então, tem pessoas que só a presença um do outro junto da gente já está fazendo bem, né? E isso é um tesouro que a gente tem na união, né, meus amigos? Isso mesmo. Verdade. Legal. Grata, Almir, muito grata, viu, por a Almir, quero consideração. Aproveitar e manifestar aqui meu reconhecimento, Almir, pelo seu trabalho, especificamente agora na orientação espiritual, né, desde o triênio anterior, manifestar meu reconhecimento pela sua dedicação, competente dedicação a esse trabalho. A gente está falando de bondade, está falando de amor no coração, e eu estou olhando para você e vejo você fazendo esse trabalho com amor no coração e com muita bondade. Você, Cici e todos esses irmãos que estão te auxiliando, mas falando especificamente para ti, tá? Eu reconheço, inspirador, exemplar,
E meu sincero desejo é que você tenha sempre saúde, disposição e essa generosidade que você tem, essa alegria que você passa para nós, e que Deus te abençoe, tá? Você e sua família. Legal, meu. Graças a Deus somos muitos, né? Somos. A gente olha para o lado, olha para frente, olha para trás, tem gente querendo fazer o bem, né? Isso é muito bom. Legal. Beleza. Então, saúde e felicidades para vocês. Valeu. Tá, tudo de Abraço bom. a todos. Até uma Tchau, tchau. próxima. Tchau. Até. Valeu.